Olá, pessoal! Prontos para mais uma videoaula? Hoje, vocês verão um assunto que é muito interessante, muito importante, essencial, eu diria, para toda a nossa, todo o aprendizado de gramática, ok? Por quê? Não sei se vocês perceberam, tudo na gramática gira em torno do verbo, né? Quando você vai analisar um sujeito de uma oração, né? Quando você vai descobrir o predicado. Então, existem alguns aspectos, né, desse tipo de palavra que vocês precisam saber. A conjugação verbal para poder falar corretamente, né? Conjugação de tempo. Então, tudo isso, na verdade, hoje nós veremos alguns aspectos, né, importantes. Depois, uma futura aula, falarei sobre outros aspectos, certo? Nós vamos esgotar todo o assunto em uma só aula. Trazer os aspectos mais importantes, de forma bem resumida para vocês, ok? Então, primeiramente, vamos tentar entender o que é um verbo, né? Qual seria a definição de verbo? Então, as palavras que exprimem ações que acontecem em determinado tempo fazem parte de uma classe gramatical chamada verbo. Então, o verbo, ele exprime ações que acontecem em determinado tempo, né? E vamos ver outras características dele. Mas, além de expressar ações, os verbos podem indicar um modo de ser, podem indicar estado, mudança de estado e fenômeno da natureza. Conforme esse verbo modificado, né, a forma desse verbo é modificada, nós vamos dizer que esse modo como o verbo está escrito é chamado de formas verbais, né? Então, são as variações que os verbos apresentam quando conjugados, ou seja, quando são flexionados em número, né, singular ou plural, em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, em tempo, né, pretérito, presente ou futuro, e modo, né? Nós vamos ver quais são esses modos também. E o que são modos do verbo, né? Então, olha só um exemplo. O menino caiu. A forma verbal caiu, né? Ela está representando aqui o verbo cair. Nesse caso, a forma verbal caiu indica ação. Então, aqui o verbo está indicando ação. Na frase trovejou muito, trovejou é a forma verbal equivalente, né, para o verbo trovejar. Nesse caso, a forma verbal trovejou indica fenômeno da natureza. Na frase Pedro é inteligente, nós temos aqui a forma verbal é indicando um modo de ser. Por que é um modo de ser? Porque é uma característica permanente do Pedro, né? Que é o ser aqui em questão. Então, o verbo aqui está indicando um modo de ser. Já na frase as crianças estão ansiosas para a viagem, a forma verbal estão, né, que indica o verbo estar, indica o estado de um determinado ser naquele momento. Então, diferentemente aqui da frase anterior, né, que eu digo Pedro é inteligente, aqui é uma situação permanente, uma característica do Pedro. Já aqui, quando eu digo que as crianças estão ansiosas, é uma situação momentânea, naquele momento, né? Então, a qualquer momento pode mudar, né? Então, aqui, por isso que indica estado, não é algo permanente. Essa é a diferença, ok? Vamos ver o que é uma locução verbal. Quando nós temos dois ou mais verbos que são unidos para expressar uma ideia, nós temos uma locução verbal. Olha os exemplos. A fiscalização de hoje será feita na orla. Por que aqui eu tenho uma locução verbal? Porque eu tenho duas palavras que indicam, que representam, né, que desempenham o papel de um verbo. Então, será feita. Então, a fiscalização de hoje será feita na orla. Então, aqui eu tenho uma locução verbal. Duas palavras. Geralmente, a locução verbal ela é formada por um verbo auxiliar, que são os verbos ser, né, estar, haver, e um verbo principal. Olha aqui outro exemplo. Foram retiradas das praias 653 toneladas de lixo esta manhã. Então, aqui eu também tenho duas palavras juntas que desempenham o papel de um verbo. Por isso, vou indicar locução verbal. Então, grave bem esse nome. Locução verbal sempre vai querer dizer que
que é escrito por mais, que é uma expressão escrita por mais de uma palavra e que desempenha o papel de um verbo. Uma das características do verbo é o tempo, né? Os tempos verbais são os seguintes. Nós temos o presente, o pretérito, que é o passado, né? E o futuro. E esses tempos é que indicam quando a ação expressa pelo verbo, né? Ou estado, ou fenômeno expressado, né? Por esse verbo, acontece. Então, é o tempo verbal que vai informar quando ocorre a ação, ou quando, né, deu-se aquele estado de um ser, ou quando deu-se aquele fenômeno natural. Ok? De modo geral, o presente, ele indica o momento atual, mas não somente isso, né? Por quê? Ele pode indicar também ações regulares do dia a dia, ou situações permanentes. Então, por exemplo, quando eu digo tomo medicamentos, é uma ação que está no presente, tomo, né, indica uma ação que está no presente, mas que além de estar no presente, ela é cotidiana, né? Então, todo dia eu tomo esses medicamentos. Então, indica uma ação regular, acontece com frequência. Estou aqui. Estou aqui, né? A forma verbal estou indica uma ação no presente que essa sim poderá mudar, né? Então, aconteceu somente no momento que eu disse, né? Mas poderá haver mudança. E quando eu digo assim, lá neva muito. Neva, a forma verbal neva, também está no tempo presente. Mas, ao mesmo tempo, indica algo que é comum em uma determinada região. Então, nessa região, né, provavelmente, é comum nevar. Então, indica também algo permanente. Que é diferente da frase estou aqui, que indica algo passageiro. O pretérito, também né, conhecido como passado, indica momentos anteriores, decorridos, né, que já passaram, ou acabados. Então, exemplo. Eles fizeram mesmo isso? A forma verbal fizeram indica uma ação que já foi concluída, né? Eu não acreditava no que meus olhos viam. Acreditava também está, né, no passado. Trovejou a noite toda. Trovejou também indica um fenômeno natural, né, que aconteceu no passado. O futuro indica acontecimentos que se realizarão, né, não se realizaram ainda. Então, na frase, dormirei o dia todo se for preciso. Dormirei, forma verbal dormirei, indica o futuro. Ficarei aqui. Ficarei também indica futuro. Ventará durante o dia. Ventará também indica futuro. Além do tempo que nós vimos, né, que o verbo pode se modificar de acordo com o tempo, né, se flexionar, o verbo também sofre flexão de número e pessoa. Então, vamos recordar aqui, ó, quais são os dois tipos de número que o verbo pode se flexionar? Ou ele vai estar no singular, ou ele vai estar no plural. E as pessoas? No singular, nós temos o eu, o tu, o ele ou ela, e o você, que também é conjugado, né, da mesma maneira que os pronomes ele e ela. Olha só, se você observar, você retira, ele retira. Você retirou, ele retirou. Você retirará, ele retirará. Na verdade, o pronome você é um pronome de tratamento, ele não é considerado um pronome pessoal, como eu, tu, ele, nós, vós e eles, ok? Mas nós utilizamos muito no dia a dia, né? Esse pronome, então por isso que ele aparece aqui na tabela. E as pessoas do plural são nós, vós, eles e elas, e também é muito usado, né, o pronome de tratamento, vocês. Então, o verbo, além de se flexionar em tempo, ele vai sofrer flexão de número, singular ou plural, e pessoa, né? Primeira, segunda e terceira do singular e primeira, segunda e terceira do plural. Além do tempo e também da pessoa do discurso, os verbos também expressam o modo como as ações acontecem, ou seja, a forma como são flexionados também revela a atitude ou a intenção do falante em relação ao fato que está sendo expresso, que está sendo indicado naquela determinada frase. Então, olha o exemplo. Quais são os modos, então?
São 3, ok? O modo indicativo expressa um fato real, é uma certeza, é algo que eu tenho certeza que vai acontecer. Então, olha só, os garis não mediram esforços na retirada do lixo. A forma verbal mediram está conjugada aqui no passado, mas está indicando algo que aconteceu realmente, né? Foi uma certeza, aconteceu com certeza. Então, aqui eu digo que essa forma verbal está conjugada no modo indicativo. O modo subjuntivo expressa uma dúvida, uma possibilidade, uma hipótese, não é uma certeza, ok? Então, na frase, se todos colaborarem, a quantidade de lixo diminuirá, há aqui uma condição para a ação acontecer, né? Colaborarem, a forma verbal colaborarem, não expressa uma certeza, não está afirmando que todos colaboraram. Está propondo, né, algo para que aconteça. Não é uma certeza. Por isso que eu digo que essa forma verbal, colaborarem, está no modo subjuntivo, porque é uma possibilidade, não é uma certeza, ok? E o modo imperativo expressa uma ordem, um pedido, um conselho, um convite, depende do que, né, o falante, né, o enunciador daquela frase, está querendo expressar. Então, olha só. Seja consciente e não suje as praias e os calçadões. Aqui está soando como um apelo, quase como que uma ordem, né? Para ver se coloca consciência na mente das pessoas. Então, aqui o modo imperativo foi utilizado, né, com a intenção de dar uma ordem, de fazer um apelo, pelo amor de Deus, né? Não suje, seja consciente, ok? Então, tudo vai depender de como está a frase que você está analisando, ok? Às vezes pode ser pedido, né? Por favor, faça isso para mim. Nesse caso foi um pedido, não foi uma ordem. Então, tudo vai depender do contexto, ok? Bom, pessoal, nas próximas aulas, eu vou explicar para vocês que, além do modo indicativo, nós temos o modo subjuntivo, né? E dentro dos modos, nós temos os tempos específicos. Então, nós temos os tempos específicos do modo indicativo, do modo subjuntivo, mas vamos deixar para outra aula, ok? Por enquanto, nós vimos os aspectos gerais do verbo. Qualquer dúvida, pessoal, me pergunte durante as aulas, ok? Até a próxima aula.